Aleluia. Bom dia, igreja. Graça e a paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Amém? Estamos com saudade de vocês. Amém? Mas é só por um breve período de tempo. Logo, logo estaremos juntos novamente. Amém? Você está com sua Bíblia? Abra ela aí em 2 Coríntios 4, versículo 1. Aleluia. Deus é bom. Amém? E diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão, e ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus é, como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Amém? No 6 diz: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração, e assim para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Aleluia! Às vezes somos gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Amém? Aqui fala que nunca nos falta um amigo. Amém? Diga assim: eu tenho um amigo. Sabe? E que esse amigo está disponível para mim e para você às 24 horas do dia, os 365 dias ou 366 dias do ano. Basta que nós nos acheguemos a Ele, e a palavra garante que Ele vai se achegar a nós. Amém? Na verdade, temos vivido tempos turbulentos, né? Mas em que é que você está apoiando a sua fé? A que é que você está dando ouvidos? As notícias que os jornais, que as mídias divulgam, ou a palavra do Senhor? Amém? Em vez de perdermos tempo, irmãos, dando atenção, perdendo tempo com notícias, nos jornais ou nas mídias sociais que não vão nos edificar, nós deveríamos estar investindo tempo na palavra, investindo tempo na oração, investindo tempo nesse amigo que a palavra nos fala. Amém? E aí vamos poder ver o poder e os milagres de Deus se manifestando em nossas vidas. Amém? Se tranca no quarto, irmãos, vai orar, vai salmodiar, cantar hinos, né? E cânticos espirituais. Não é assim que a palavra fala? Amém. E temos certeza que as circunstâncias vão mudar. Amém? Amém. Nós temos um amigo fiel. Amém? E antes, quando eu era menor, inabilitado, toda vez existia um militar muito famoso aqui no estado, e toda vez que eu era parado por uma blitz, eu dizia: eu sou amigo do fulano, e eu era liberado. Mas hoje, quando a circunstância bate na minha porta, eu digo: eu tenho um amigo, e o nome dele é Jesus. Amém? E a circunstância tem que mudar. Amém? Então, com essa consciência, vamos adorar o Senhor. Amém? Aleluia.
Aleluia! Bom dia, irmãos! Deus é bom. Bom dia, como é bom celebrar ao Senhor, ao Rei da Glória. Você já olhou o dia? Você já viu como amanheceu o dia? Você está respirando, você está feliz, você está com a sua família. Levante por dentro, se levante por dentro em alegria, em fé. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Aleluia! Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando
prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, eu vou avançando. Aleluia. Obrigada, Pai, porque em você nós não precisamos temer o inimigo, nós não precisamos temer o mal, porque você nos sustenta com a sua forte mão. Obrigada, Pai. Obrigada porque você é um Pai bom, um Pai amoroso. Obrigada, Senhor, porque nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de que todas as coisas, Senhor, de que em todas as coisas, Senhor, nós somos mais do que vitoriosos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelas suas asas de amor, porque em Ti nós estamos seguros, Senhor. Aleluia. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Fui resgatado e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar, pude passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Por resgatado e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou, e eu não sou mais
Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeira do céu. Eu sou herdeira do céu. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Eu quero pedir que você na sua casa fique de pé, amém? Adore mais um pouco ao Senhor. Por favor, Ruth, cante mais um pouco, amém, esse refrão. Vamos adorar mais o Senhor, amém? E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, nessa manhã, Pai. Te rendemos graça, Senhor, porque você nos resgatou, Senhor. E nós podemos dizer, Pai, com plena convicção que nós somos filhos teus, Senhor. Pai, com tão grande amor você nos resgatou. Com tão grande amor, Senhor, nessa manhã nós queremos reverenciar o seu nome, Pai. Nessa manhã e queremos te dizer, Pai, que nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Tudo é teu, Pai. Ô Senhor, nós te amamos, Senhor. Pai, nós queremos te dizer nessa manhã, Pai. Eu quero te dizer nessa manhã que toda palavra que sairá da minha boca, Pai, eu quero te dizer que essa palavra é uma semente. Eu quero lançar essa palavra nos corações dos meus irmãos e já quero dizer, Pai, que essa semente dará muitos frutos em nome de Jesus. Oh Pai, nós não somos mais escravos do medo, porque um alto preço foi pago naquela cruz, Senhor, porque você enviou Jesus para nos resgatar, nos salvar, nos libertar. Jesus foi o nosso libertador, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer, Pai, por tão grande libertação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tua palavra, que é tão preciosa. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Ruth, eu também quero te agradecer, porque essa música, amados, essa mulher foi tão grande e usada por Deus, porque quando ela soube o tema, ela mandou para mim essa música, e sabe, Ruth, essa música foi inspiração para mim. Toda vez que eu ia estudar, eu colocava essa música para que
E vinha uma inspiração do Pai para mim. Você foi grandemente usada por Deus. Não se negue para ser usada por Deus para outros. Amém? Porque lá em Mateus 10 diz assim: aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Aquele que recebe o justo no caráter do justo, recebe o galardão do justo. Amém? Você me recebeu. Amém? Você me honrou. Então você também recebe o galardão. Amém? Eu quero lhe agradecer, porque a música que você enviou para mim foi inspiração para mim. Amém? Onde eu nem sabia mais o que era que eu ia trazer. E o cuidado, o zelo de Deus com a minha vida. Amém? Eu amo a sua vida. Nós estamos num momento que nós não podemos abraçar e beijar, mas sinta-se abraçada e beijada por mim. Eu sei que por Deus também. Amém? Então, grupo de louvor, muito obrigada. Eu honro a sua vida. Amém? Quero lhe agradecer publicamente. Amém? Amo você. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. Amém? Nessa manhã. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe, amados, o tema dessa manhã eu ainda não falei. Amém? Mas é vencendo o medo e a ansiedade. Amém? Você está com expectativa para receber de Deus? Então vamos receber do Pai essa manhã. Amém? Eu já recebi muito através dessa música. Amém? Desse louvor. Amém? E como eu disse, eu fui grandemente abençoada com esse louvor, foi inspirada por Deus para receber do Senhor através dessa música. E sabe, amados, vencendo o medo e a ansiedade, como o Helder ministrou no início do culto, nós estamos vivendo um momento tumultuado, um momento, queridos, que o medo tem batido a nossa porta, né? Mas, amados, fazendo uma reflexão sobre essa questão do medo, né? Nós vemos que desde quando criança mesmo, nós desenvolvemos um medo por algumas coisas, né? Às vezes, o medo vem nas nossas vidas e nós nem percebemos. Tem mulheres que têm medo de barata, medo de algumas coisas, medo de inseto, né? Tem medo que até nos é pro bem, porque quando a gente vê um fogo, a gente não toca no fogo, tem medo do fogo, às vezes é por até uma precaução. Mas existem medos, existem coisas que são crônicas, né? Tem gente que desenvolve a síndrome do pânico, tem gente que tem medo de muitas coisas. Então, tem pessoas que estão desenvolvendo medo, desenvolvendo ansiedade, mas sabe, amados, nós como filhos de Deus, nós precisamos romper, nós precisamos vencer o medo, vencer a ansiedade. E sabe que na Bíblia existem caminhos, existem princípios que nós devemos seguir para romper, para vencer o medo e a ansiedade. Amém? E sabe, queridos, que os discípulos, eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus. Jesus estava constantemente mostrando a palavra, mostrando quem era Deus, mostrando os princípios do reino, os princípios celestiais, mostrando como era que eles deveriam andar, mostrando a palavra. Na verdade, Jesus é a palavra, amém? E nós vamos ver aqui em Mateus 14, amém? Eu quero que você, por favor, amados, abram suas Bíblias em Mateus 14, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 14, nós vamos iniciar por essa passagem, amém? Aleluia, Deus é bom, amém? Em Mateus 14, é uma passagem muito conhecida. Nós vamos ler aí Mateus 14, 22, amém? Que fala aí sobre, é uma passagem muito conhecida no meio cristão. Então vamos ler do início aí, Mateus 14, 22. Aí ele fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, queridos, aqui diz que Jesus, deu uma ordem aos discípulos. Ele disse assim: passamos para outra margem. Mas ele disse isso e os discípulos pegaram barcos e Jesus se recolheu um pouco para orar. Foi orar. E Jesus, indo ao barco, eles tiveram medo porque Jesus estava andando sobre as águas. Amém? E os discípulos, vendo Jesus andando sobre as águas, eles nunca tinham visto isso, Então, eles vendo Jesus andando sobre as águas, ficaram atemorizados, ou seja, com medo, E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, Jesus disse aos discípulos: tende bom ânimo, não sou eu, não temas. Amém? Então, eles tiveram medo, os discípulos estavam juntos e tiveram medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, amados, a gente vê aí que Jesus foi ter com os discípulos e eles tiveram medo. Pedro viu que era disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até você. E aí Jesus disse: vem. Então, Pedro foi sobre a palavra de Jesus. Jesus disse: vem, e Pedro foi debaixo de uma palavra específica: vem, ao comando de Jesus. Só que o que aconteceu com Pedro? Ele atentou para as circunstâncias, ele atentou para o movimento das águas, então ele teve medo pela segunda vez. Primeiro eles tiveram medo porque nunca viram ninguém andando sobre as águas, e Jesus veio andando sobre as águas. Então eles pensaram que era um fantasma. E pela segunda vez, Pedro, quando andou sobre as águas, atentou para o movimento e teve medo. E começou a submergir e pediu socorro a Jesus. Amém? Então, amados, em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui, queridos, Pedro estava atentando para o natural. Porque, queridos, a fé não é você atentar para os 5 sentidos, para o que eu vejo, para o que eu toco, para o que eu posso pegar, tocar, sentir, olhar. A fé, queridos, é sobrenatural. A fé do tipo de Deus vai além dos sentidos. A fé do tipo de Deus é uma fé sobrenatural. Amém? Viver em ansiedade, viver em dúvida, viver com medo, é viver nos 5 sentidos. É viver no que eu posso ver, no que eu posso tocar, no que eu posso sentir. Esse é o tipo de fé onde eu confio em mim. Viver na fé do tipo de Deus, onde é a fé no sobrenatural. A fé do tipo de Deus é que vai além dos sentidos. Amém? É a fé que confia na palavra, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Eu confio no que Deus disse. Eu ponho a minha confiança toda no Senhor. Aleluia. Amém? Então, Pedro aqui atentou para o natural. Porque, amados, andar por sobre as águas é andar no sobrenatural. É andar debaixo da palavra. Porque se Jesus disse, vem,
é andar na palavra, andar debaixo onde Jesus disse, vem, é andar por sobre a palavra. Se ele disse, vem, eu vou. Se ele disse, passamos para outra margem, nós iremos passar para outra margem. Não há nada que impeça. Mas aí eu comecei a observar, lendo isso, que Pedro temeu por 2 vezes. Temeu porque primeiro pensavam que era um fantasma e depois ele temeu porque atentou para as ondas, atentou para as circunstâncias, vamos dizer assim. Mas Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas, vamos dizer assim. Amém? Aleluia. Em Mateus 8, vamos voltar um pouquinho. Mateus 8, 5. Nós vamos ver um homem, amém, que confiou na palavra. O centurião, amém? Em Mateus 8, 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo, este vai e ele vai, e o outro vem e ele vem, e o meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse: aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então o centurião, ele disse: manda uma palavra, e o meu servo será curado. Amém? Ele foi debaixo de uma palavra, ou seja, Jesus manda somente uma palavra, que debaixo da tua palavra, porque eu percebi que você tem autoridade, eu percebi que debaixo da tua palavra, a tua autoridade vai prevalecer sobre o meu servo. Então, amados, é com essa convicção, é com essa consciência que nós deveremos andar. Ou quando o medo chegar, ou quando a ansiedade chegar, ou quando a dúvida chegar, o medo só encontra espaço onde não há palavra para preencher. Amém? Oh, glória a Deus. Quando o medo encontra brecha, ele preenche. Mas quando o medo se depara com a palavra, e se você confia na palavra, se você coloca a palavra em primeiro lugar, não existe espaço para dúvida, não existe espaço para medo. Veja o centurião, ele disse: envia uma palavra, ou seja, ele confiou na autoridade de Jesus, ele confiou que Jesus tinha autoridade, que Jesus tem autoridade para curar, para libertar. Amém? Aleluia. Vamos ver aí, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. Aleluia. Deus é bom. 1 Samuel 17. Você está na escola bíblica, amém? Você vai abrir um pouco a sua Bíblia. Nós temos aí uma passagem muito conhecida. É a passagem de Davi e Golias. Primeira Samuel 17, 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Vendo aquele homem quem? Golias. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu
e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará um homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe respondeu como dantes. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és moço ainda, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando ele-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse a Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. No 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. No 41 diz assim: o filisteu também vinha se chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e contra lança e com escudo. Eu, porém, contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça aos cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras de toda a terra. Saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispõe do filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, a vitória não depende da nossa própria força, mas depende de uma instrução do Espírito. Amém? Aqui, queridos,
a instrução, Davi confiou no Deus que ele servia. Mas hoje, amados, nós vivemos uma nova aliança. Nós temos o Espírito Santo dentro. Sabe, queridos, que o Espírito pode nos dar uma instrução para todas as coisas. O Espírito, amados, pode nos instruir acerca de todas as coisas. Sabe, amados, aquilo que nós tememos, aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, aquilo que nos afronta, os gigantes que podem estar se levantando contra as nossas vidas, uma instrução do Espírito pode derrubar o gigante que possa estar nos afrontando. Aqui, amados, foi uma confiança que Davi depositou em Deus. Ele usou, queridos, as armas que ele tinha. Ele não usou o que Davi queria colocar, as armaduras que Davi queria colocar nele. Foi porque eu não li. Mas sabe, amados, no 17:10, diz assim, que todos eles estavam atemorizados. No 17:10 diz assim, tem uma parte aqui que diz que todos eles estavam com muito temor de Golias, estavam todos atemorizados. Mas Davi sabia quem era Deus. Davi já tinha tido experiências com Deus e sabia quem era Deus. Ele disse: quem é esse filisteu que vai contra o exército do Deus vivo? Sabe, amados, hoje nós vivemos, como eu disse, uma nova aliança, onde o Espírito Santo habita em nós. Nós somos, queridos, a habitação do Espírito Santo. Sabe, amados, o povo da antiga aliança desejava essa nova aliança, a nova aliança que nós vivemos hoje, o Espírito Santo dentro. Nós somos a morada do Espírito. Nós não devemos temer. Glória a Deus por isso, queridos. Nós devemos, quando nós obedecemos a Deus, acreditamos em Deus, Ele dá a vitória. Nós não devemos temer nem o dia da manhã, nem as más notícias. Nós não devemos temer as circunstâncias, nem os problemas que se levantam contra nós, nem as circunstâncias que se levantam contra nós, nem as más notícias que possam estar se levantando contra as nossas vidas, nem a economia, nem a falta de emprego. Porque, sabe, amados, nós que cremos no Senhor, nós que nos levantamos em oração, nós que cremos no Deus vivo, que vive e reina para sempre, nós não devemos andar em temor, em medo. Como ele diz aqui, quem é esse filisteu? Quem é esse problema? Quem é essa circunstância que se levanta contra o Filho de Deus? Quem é essa circunstância? Quem é esse problema que se levanta contra mim e contra você? Aleluia! Glória a Deus. Abra aí as suas Bíblias, por favor, amados. Em 2 Timóteo 1,17. Vamos continuar, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Sabe, amados, a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Sabe, queridos, que é não tema para cada dia da nossa vida, para cada dia do ano, não temas. Para cada dia do ano, não temas. Para cada dia do ano, não temas. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Amém? Em 1 Timóteo 1,17 diz assim. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, amados, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de ser subalterno, de servir, de covardia, de medo às circunstâncias, de servir à circunstância, de ser subalterno à circunstância. Mas Ele diz de poder, ou seja, o dunamis de Deus, o poder especial, a energia, o vigor de se levantar contra a circunstância, de se levantar contra os problemas. Amém? Aí ele diz, não nos deu espírito de covardia, de medo, mas nos deu espírito de poder,
do poder de transformar a vida, é um poder especial de transformar as vidas. Ele diz de amor, amor com as almas, amor com as pessoas, amor, queridos, amor por Deus, amor um pelos outros, amor. Aí ele diz de covardias, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, vamos completar aí com 1 João, completar essa questão do amor aí. Glória a Deus. Vamos abrir em 1 João para ver aí. O que ele fala em 1 João 1, 4:18. Já estava lá. Em 1 João 4:18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo, porque Deus não tem nos dado espírito de medo. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas Deus nos tem nos dado poder, o dunamis, um poder especial. Deus nos tem nos dado o poder, Deus nos tem nos dado amor, Deus nos tem nos dado moderação, ou seja, domínio próprio para moderação, ou seja, para nos dominar. Temos domínio próprio para vir o medo, e quando o medo vier, a gente sabe, queridos, que o medo não vem de Deus, e a gente usar a palavra, a gente saber que esse medo não vem do Pai, e saber que nós temos um Deus todo-poderoso que é nosso Pai, e que essas circunstâncias que podem estar nos afrontando, amém? Que esse Golias que possa estar nos afrontando, através da palavra, nós iremos vencer o Golias. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus 6, vamos voltar para Mateus. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 6 diz assim. Em Mateus 6, 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andas ansioso quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os sem aliança, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí em 2 Coríntios 5:7 diz assim: visto que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Ou seja, não andeis ansioso por coisa alguma. Ele diz, observai as aves, observai os lírios. Ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Ou seja, Deus cuida de nós nas pequenas e nas grandes coisas. Deus está cuidando de nós, visto que nós andamos por fé e não pelo que nós estamos vendo.
Ou seja, o Golias que está se levantando contra as nossas vidas, queridos, nós temos um Deus que cuida de nós nos pequenos detalhes. Então, os Golias que possam estar se levantando contra a nossa casa, contra a nossa vida, amados, nós devemos usar a palavra contra as circunstâncias, a palavra contra os problemas, queridos. É a palavra que vai nos libertar, é com a palavra que nós vamos vencer o medo, vencer a ansiedade. Sabe por quê, queridos? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Ou nós deveremos saber em quem nós temos crido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Diga aí na sua casa. Deus é bom. Repita aí para quem está com você, para quem está do seu lado. Diga, Deus é bom. Deus é bom e Deus não muda. Aleluia, glória a Deus. Em Filipenses, queridos, vamos abrir em Filipenses 4. Essa passagem também é muito conhecida e fala sobre ansiedade. Aleluia. Em Filipenses 4. Vamos do versículo 4. Em Filipenses 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, perto de nós, queridos, o Senhor está em nós. Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sabe, amados, eu estava meditando e estava estudando sobre Filipenses 4, 6. E estava, assim, meditando, estudando sobre o medo, sobre ansiedade, sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre tantas coisas. Nós ouvimos, no dia a dia, nós escutamos muitas coisas, né? Nós ouvimos muitas coisas, como eu falei no início, como muitos Golias, muitos gigantes têm se levantado nas nossas vidas. Nós temos ouvido muitas coisas, mas assim, em Filipenses 4, 6, tem pedras, tem coisas assim, tem caminhos que nós devemos seguir, coisas que nós devemos seguir. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, amados, se a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, lá em Mateus 6, 25 até o 34, ele diz assim, ele pede para a gente observar as aves do céu, os lírios do campo. Ele diz que nem Salomão se vestiu daquela forma como os lírios do campo. Aí em Filipenses 4, 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então a Bíblia está dizendo que a gente não deve andar ansioso, porque, queridos, dúvida, medo, ansiedade, a gente está, na verdade, colocando, a ansiedade é um pensamento na coisa errada. A gente está colocando o nosso foco, o nosso pensamento nas coisas erradas. E a gente está pensando, será que Deus vai prover isso? Será que Deus vai fazer isso? A gente está pensando ou duvidando do próprio Deus. Mas ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, se a Bíblia está dizendo para eu não andar ansioso de coisa alguma, e ao mesmo tempo ele está direcionando o caminho que eu devo seguir. Ele diz: não andeis ansioso de coisa alguma. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aí ele começa a dizer: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sabe, amados, Deus é tão bom com as nossas vidas que Ele dá um caminho pelo qual nós, os filhos de Deus, devemos seguir para não andarmos ansiosos, não andarmos temerosos, não andarmos duvidosos. Ele diz:
sejam conhecidas diante de Deus. Ele dá o primeiro passo, sejam conhecidas diante de Deus. Como é que eu torno as coisas conhecidas diante de Deus? Declarando, amados, para Deus, dizendo para Deus, falando para Deus, conversando com Deus, declarando, tornando as coisas conhecidas diante de Deus. Como é que eu faço? Até lavando o prato, eu torno as coisas conhecidas diante de Deus. Declarando para o meu pai, tornando conhecida diante dele, declarando. Ele diz, não é para eu andar ansioso de coisa alguma. Sabe, amado, isso saltou, isso pulou nos meus olhos. Não é para eu andar ansioso de coisa alguma, então é a forma que eu vou viver. Não vou andar ansioso de coisa alguma, não vou temer coisa alguma, não vou duvidar de coisa alguma que o meu pai já providenciou para mim naquela cruz. Então, vou tornar conhecidas diante de Deus, vou declarar para o meu pai, vou dizer para o meu pai. Sabe quando você conversa com um amigo, você muitas vezes está com um problema, você pega o telefone e você declara para um amigo. Amado, não pega o telefone não, declare para Deus, converse com Deus, diga para Deus, declare para Ele, fale com Ele, converse com Ele, declare, diga. Então, se tornar conhecido é dizer, é declarar, é falar com seu pai. Ele é seu paizinho amado. Aí ele diz, declare diante de Deus, ouse declarar presente para Ele, faça seus pedidos a Ele. Ele diz, as vossas petições, aí eu anotei, petições requerer um pedido a qual nós temos direito, determinada necessidade suprida. Sabe, amados, Deus enviou Jesus. E sabe que naquela cruz, amados, diversas coisas foram providenciadas para nós. Saúde divina providenciada para nós. Necessidades supridas, sabe? Tudo nós temos naquela cruz, amados. Tudo foi providenciado para nós naquela cruz. Não é para a gente andar doente. Saúde divina é para nós, amados. É para nós desfrutarmos, queridos. Aí ele diz... Sejam conhecidas diante de Deus as nossas repetições, as nossas petições. Aí ele diz, as vossas petições pela oração. Sabe, amados, o que é oração? Aí ele diz, a oração, queridos, é íntimo, é pessoal, é um relacionamento com Deus. Orar, queridos, é você ter um relacionamento com Deus, é você conversar com Deus. Amém? Aí ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, é você pedir, requerer um pedido do qual você tem direito, amém? Pela oração, pela súplica. O que é suplicar? Clamar por ajuda ou por auxílio. Em Tiago 1 diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em Tiago diz isso, em Tiago 1,6, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele diz, petições, orações, súplica com ações de graça. Sabe, queridos, ações de graça é agradecer antecipadamente, demonstrando fé. Sabe, mas eu não sei se você já desfrutou disso, mas quando você está com um problema, que você tranca a sua porta do seu quarto, sabe, amados, quando você está com medo, quando você está com ansiedade, se você for para o seu quarto, se você fechar a porta do seu quarto e você começar a orar, você começar a tornar conhecida diante de Deus as suas petições, você começar a orar, você começar a suplicar, você começar a tornar conhecida diante de Deus através da oração, você suplicar, você requerer, você conversar com Deus, sabe, amados, e você começar a render ações de graças, elas começam a fluir do seu coração e você dizer, Pai, eu te rendo graças, Senhor. Depois que você conversou com Deus, você começa, Pai, eu te rendo graças, Pai, porque eu já vejo a manifestação de tudo aquilo que eu pedi, Senhor. Eu te rendo graças, Pai, porque você é o meu paizinho querido e porque, Senhor, tudo já foi providenciado naquela cruz, Pai, e eu já vejo a manifestação de tudo aquilo que eu pedi. Sabe, queridos, ações de graças chega como um aroma suave para o Senhor. Então, aqui, queridos, em Filipenses 4:6, dá todo o caminho, amados. Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede
todo entendimento. Sabe por que a paz de Deus excede todo entendimento, amados? Sabe por que essa paz excede todo entendimento? Porque essa paz, queridos, ela não diz que essa paz de Deus que excede entendimento, ela não diz que não tem problema no meio. Sabe, amados, você pode estar passando por um monte de problema e você pode estar com a paz. Por isso que ela excede todo entendimento. Oh, aleluia! Aí ele diz, depois que ele deu o caminho todinho, aí ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, amados, mesmo que você ainda esteja vendo com seus olhos naturais o Golias, mesmo que você ainda esteja vendo o problema, mas sabe, amados, a paz de Deus está guardando você. Porque você pode até ainda estar vendo, você pode ainda não ter visto a sua bênção manifesta, mas você já rendeu graças e você já sabe que só é uma questão de tempo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele dá todo o caminho, queridos. Ele dá todo o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Ele dá todo passo a passo, porque a fé chama a existência aquilo que não existe. A fé chama a existência aquilo que não existe. A fé chama a existência aquilo que não existe, aquilo que ainda não existe. Mas no reino espiritual, tudo já está providenciado. Aleluia, glória a Deus. Você se regozija no Senhor com isso, amados? Glória a Deus. Eu me regozijo no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque existem dois reinos. Amém? Existe o reino das trevas e o reino da luz. E sabe, amados, nós servimos ao reino da luz, porque o reino das trevas é regido por Deus. O reino da luz é regido por Deus e o reino das trevas é regido por Satanás. Sabe, amados, a Bíblia diz em João 10:10, diz que o ladrão, que é Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, amados, sabe o que é vida em abundância? É com todas as necessidades supridas. É uma vida abundante. E sabe, amados, é nessa promessa, é nessas palavras que nós devemos alicerçar a nossa fé. Lembra quando eu comecei e disse assim, o centurião, ele disse, Senhor Jesus, manda-me uma palavra e o meu servo será curado? Aí Jesus disse assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, amados, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo onde nós estamos vendo tantas palavras em quem diz que há crise, em quem diz que vai isso, onde diz que vai ter desemprego, nós devemos nos sustentar na palavra que Jesus diz, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aleluia. E sabe, amados, em Tiago 1,16, ele diz assim, como eu disse, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é governado pelo nosso Pai, amém? Em Tiago 1,16, diz assim, não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação, nem sombra de mudança. Sabe, queridos, ele diz, não vos enganei, meus amados irmãos. Isso é uma advertência, ele diz, não vos enganei. Não vos engane, queridos. Toda boa dádiva. Sabe o que significa boa dádiva? É um bom presente. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de dúvida. Sabe, amados, ele não muda. O Senhor não muda. O Pai pelo qual nós servimos não muda, não há mudança. Tudo que vem do Senhor é bom e Ele não muda. Mas sabe, amados, muitas vezes nós andamos em ansiedade, nós andamos em medo, porque nós não conhecemos o Deus pelo qual nós servimos. Muitas vezes nós não conhecemos a palavra.
Muitas vezes, queridos, nós deixamos a palavra de lado. Lá em Oséias diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sabe, amados, nós devemos cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque cada vez mais, quando nós conhecemos ao Senhor, cada vez mais, quando nós nos achegamos ao Senhor, as aflições, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Ele não diz, Deus o livra de algumas. Ele diz, mas Deus o livra de todas. De todas é de todas, não é de algumas, é de todas. E é com essa convicção, amados, que nós devemos caminhar todos os dias, ao acordar e ao dormir. Ao acordar e ao dormir. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando a ansiedade bater, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo deve ser conhecido diante do meu Pai. Então eu vou tornar conhecido esse problema. Eu vou tornar conhecido diante do meu Pai. Eu vou orar. Eu vou declarar a palavra. A Bíblia diz, não tema. Então, não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio. Nada me atingirá. Estou protegido na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Sabe, amados, é com louvores, é com cânticos, é adorando, é orando, é declarando a palavra, é dizendo que o Senhor é bom, é dizendo não temerei porque tu estás comigo. Pai, eu não vou andar ansioso, eu não vou andar com medo, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra diz. Sabe, queridos, a palavra deve estar na nossa boca e no nosso coração. A palavra deve estar na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Sabe, queridos, só assim nós venceremos o medo e a ansiedade. Sabe, amados, nós não venceremos o medo e a ansiedade com a boca fechada. Nós só venceremos o medo e a ansiedade declarando a palavra e confiando no Senhor. Declarando a palavra e confiando no Senhor. Trazendo à existência as coisas que não existem. E é por fé, amados. Porque a fé é a certeza das coisas que não existem. Amém? E se você está aí, queridos, e você ouviu essa palavra, e você, queridos, deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas irmão, o que é isso? Tornar Jesus Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, amados, existia um tempo em que muitas pessoas diziam assim, você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não entendia o que é isso. Mas sabe, amados, existe uma confissão que está lá em Romano que diz assim, quando eu não conhecia Jesus, o que é tornar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? É recebê-lo, é dizer assim, sim, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu dizia assim, e eu vou me tornar crente? Eu sempre perguntava isso, eu vou me tornar crente? Mas sabe, queridos, aqueles que creem em Jesus, que começam a ler a palavra de Deus, é impossível não crer, porque crente é aquele que crê, é aquele que recebe Ele como Senhor e Salvador, é aquele que crê no sacrifício de Jesus, aquele sacrifício que contém aqui nessa Bíblia, sim, é se tornar crente, é crer que Ele veio para nos libertar, para nos salvar. Existe um entendimento por aí muito errado do que é ser crente. Crente é aquele que crê no sacrifício de Jesus. Então, se você é aquele que crê que Jesus veio à terra e que morreu por mim e por você, faça essa confissão comigo, diga assim, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio
que você morreu naquela cruz. Você morreu por mim. Você morreu para que eu possa ter vida e vida em abundância. E eu creio e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Você se tornou filho de Deus, você agora faz parte da família de Deus. Porque em Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. Essa foi a confissão que você fez. Então você faz parte da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra nessa manhã? Amém? Eu fui grandemente abençoado. Você está com sua Bíblia aí na mão. Agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 3, versículo 9. Aleluia. E diz assim: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém? Isso aqui está falando, irmãos, sobre a prática de oferecermos a Deus o nosso dízimo. Amém? Que é a primeira parte, e não só a primeira, mas a melhor parte do fruto do nosso trabalho. Amém? Sabe, irmãos, que é muito melhor ter 90% do nosso salário abençoado por Deus do que 100% sem a bênção, 100% do nosso salário na nossa própria força. Amém? A palavra diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalo, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém? Aqui nos garante que quando devolvemos o dízimo, o que resta, diz assim: faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esses 90% que vai ficar, irmãos, vai render muito mais do que os 100%, porque está abençoado pelo Senhor. Amém? E a oferta, irmãos, não menos importante do que o dízimo, em 2 Coríntios 9, 7, abra lá em 2 Coríntios, por favor. Diz assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a oferta é algo tão importante quanto o dízimo. E nós podemos ofertar não só na igreja, como podemos ofertar também na vida de irmãos. Amém? Aleluia. Aqui ao lado está aparecendo o número da conta. E se você tiver algum problema em transferir o dízimo ou depositar, você pode passar aqui na igreja de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, que vai ter alguém aqui para receber o seu dízimo. Amém? E não esqueça também, irmãos, de deixar o seu like no vídeo e se inscrever nas nossas redes sociais. Amém? E indicar pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Amém? Eu quero orar pelos dízimos e ofertas que eu sei que muitas pessoas fazem durante a semana. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas. Te agradecemos pela fidelidade do teu povo, Pai. Te apresentamos, Senhor, cada um deles, cada família que está assistindo esse vídeo. E declaramos bênção, Pai, se manifestando na vida deles. A proteção divina, Senhor, sendo manifesta no lar de cada um deles, Pai. E declaro que não irá faltar, mas irá transbordar em nome de Jesus. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Lembrando, irmãos, que mais tarde teremos o culto, às 18 horas teremos o culto de celebração. Amém? Convide pessoas para assistir. Manda o link que você vai receber no WhatsApp, manda para pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Ok? Agora eu vou chamar o pastor Eliseu para a bênção pastoral. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Queridos, nunca esqueça de um detalhe, só tem uma forma de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é justamente aprendendo a sua palavra. Assim, dessa forma, nós podemos crescer em Deus e estarmos guardados na rocha que se chama Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada uma dessas famílias. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Até mais tarde, em nome de Jesus.